Ali aqui conosco o secretário municipal de transportes, Edson Caram, para esclarecer as dúvidas dos ouvintes e espectadores. Secretário, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, ouvintes. Estamos aí à disposição para esclarecer as dúvidas. O secretário, claro, desde a semana passada nós estamos inclusive acompanhando as opiniões dos nossos ouvintes e espectadores e quase unanimidade contrária ao rodízio de veículos como começou a ser implantado nessa segunda-feira. E os nossos ouvintes e as pessoas que passam na rua, que a gente entrevista, muitos falam o seguinte, que isso vai aumentar a procura pelo transporte público, que no momento de uma pandemia não seria o ideal. Como é que o senhor rebate isso? Bom, eu começo rebatendo da seguinte forma. No momento de uma pandemia, o ideal a população respeite o decreto que o prefeito Bruno Covas colocou de emergência, ou seja, só podem circular na cidade de São Paulo pessoas essenciais, serviços essenciais à cidade de São Paulo e ao atendimento da população. O que está havendo e o que todo mundo está comentando e ninguém está se atentando é que há um aumento da população descumprindo com esse decreto. Então, o que nós estamos querendo é trazer de volta à população a ideia de que ou cumpre-se o decreto como tem que ser, ou nós não vamos ter nem leitos de hospital, nem leitos de UTI para atender a demanda de pessoas infectadas pelo vírus. Então, o que vai acontecer nos próximos dias, em função daquilo que você viu a semana passada na cidade de São Paulo. Então, qual é o intuito? Mostrar para a população que vamos respeitar a quarentena, vamos preservar a nossa vida e vamos preservar a vida de terceiros. Então, o intuito é esse: fique em casa. Ô secretário, quem não pode ficar em casa? Serviços essenciais, área da saúde, essas pessoas estão enviando comunicados à CT, por exemplo, para que, mesmo elas saindo, elas não tomam ou não correm o risco de serem multadas. E eu registro aqui, o site da CT hoje não está funcionando, não conseguimos ver o índice de congestionamento aqui da cidade, o da prefeitura pelo cadastramento também não está funcionando. O senhor tem alguma informação? E como é que ficam as pessoas que fazem esses serviços essenciais? Bom, eu não tenho informação que o 156 não está funcionando e não tenho informação que o e-mail que a prefeitura colocou à disposição também não está funcionando. A informação que eu tenho é que está tudo funcionando. Com relação a índice de congestionamento, eu tenho aqui até o momento 0 quilômetro de congestionamento. Eu tive 1 quilômetro de congestionamento na Rubem Berta em função de um acidente envolvendo moto, e com relação à lentidão, a diferença é brutal, porque nós estávamos vindo de uma lentidão de 21 quilômetros às 8 horas da manhã na segunda-feira passada, caímos para 4 quilômetros nessa segunda-feira. Ao aumento de pessoas no transporte público municipal, o aumento foi muito pequeno, não tivemos problemas nos terminais, os ônibus atenderam a demanda de uma forma tranquila, e o que se vê é, ou a população realmente está entendendo o recado, ou ela está encontrando uma outra forma de se deslocar. O importante é, o índice de deslocamento da população da cidade de São Paulo tem que ficar em torno de 60% de pessoas paradas, para que a cidade volte a pensar numa abertura. Secretário, a pergunta agora é de Paulo Matias. Paulo. Secretário Edson Caram, bom dia. Eu vou ser sincero com o senhor, acredito que o senhor esteja com muitas dificuldades de encontrar alguém que ache essa medida uma medida positiva. A questão do isolamento social, de preservar vidas, ela é fundamental. Agora, medidas que impeçam o trabalhador de circular e pessoas que precisam, para mim não faz o menor sentido. Mas a minha pergunta ao senhor é a seguinte: segundo o decreto da prefeitura, os taxistas estão liberados do rodízio e motoristas de aplicativo não. Qual o critério, secretário, para se proibir com que motoristas de aplicativo circulem na cidade e liberem taxistas? Isso não é corporativismo?
Bom, Paulo, vamos lá. Qual foi o país no mundo que não conseguiu sair dessa crise sem lockdown? O que é o lockdown? É impedir as pessoas de irem trabalhar, né? Então, de que forma que você deixa de propagar o vírus? Exatamente ficando em casa. Com relação aos aplicativos, a coisa é simples. O aplicativo, ele é um carro placa normal. Ele é um carro de pessoas particular. O táxi não, é placa também. Vermelha. O táxi já tem isenção de rodízio, São 40 mil táxis rodando em São Paulo e nós temos mais de 200 mil motoristas de aplicativo cadastrado. Eu não estou aqui para defender nenhuma categoria, nem o taxista, nem o aplicativo. Uma vez que o aplicativo ele é um carro particular, assim como todos os outros particulares, ele se enquadra, sim, na questão de não ter a isenção de rodízio. Secretário, o senhor não está aqui para defender os taxistas, eu até entendo, mas a medida defende, ela é clara, ela libera taxistas, afinal de contas há uma pressão política gigantesca por parte da Câmara Municipal, o senhor sabe muito bem disso, tem muito vereador que fica no seu cangote, no cangote do prefeito Bruno Covas, exatamente visando os benefícios a essa corporação, e a prefeitura abriu as pernas para esse corporativismo. Sim, o motorista de aplicativo já teve mais de 80% da sua renda prejudicada por conta dessa pandemia e agora foi absolutamente destruída. Prestam o mesmo serviço, mas infelizmente esse decreto visa isso. Agora, o senhor diz que o lockdown aconteceu em vários países do mundo, mas, secretário, aqui ainda não. Nós não estamos em lockdown. Então, na minha avaliação, o que o senhor está dizendo é que nós temos que acabar com essa medida e efetivar, sim, o lockdown. Aí sim, aí é uma política onde todo mundo fica em casa. Agora, essa política de fazer com que as pessoas não possam ir trabalhar, eu não consigo confiar nessa política simplesmente porque essa é uma política, com a maior clareza do mundo, num país como o Brasil, pobre, incentiva a aglomeração. As pessoas precisam sair de casa. Ninguém está passeando, secretário. Lógico, sabe por que está aglomerando? Porque o governo federal prometeu ajuda de R$600 e a ajuda não está chegando. Não. E perdemos o contato com o secretário Edson. Não sei se de propósito ou não. Então essas pessoas, elas têm que sair de uma forma para buscar o teu sustento. O que a Prefeitura de São Paulo está fazendo? Travou, né? Não, estamos aqui, secretário, estamos Alô? ouvindo, agora tá bom. Pode continuar, por favor. Infelizmente travou e só passando aqui a informação para os nossos ouvintes, espectadores, em relação a esse link do 156 aqui da Prefeitura, é o sp156.prefeitura.sp.gov.br. Esse link, desde cedo que nós estamos tentando, esse link não está funcionando e é o link justamente para que as pessoas que fazem serviços essenciais, as pessoas da área da saúde, por exemplo, mandam a placa do carro, saúde, segurança, os próprios jornalistas que precisam fazer esse deslocamento, para que essas pessoas informem a Prefeitura de São Paulo as placas dos carros, para que eventualmente tenham a multa abonada, porque muitas multas são aplicadas por meio dos radares e também o caso dos marronzinhos, aí depois as multas são suspensas, são canceladas. E desde cedo também o site da CT, é um site específico que a CT passa as informações sobre o índice de congestionamento, esse site desde cedo está fora também. Então, portanto, não temos informação efetiva. O secretário fez a referência, né, Paulo, sobre o congestionamento, o índice de 0, mas nós temos, inclusive, as imagens das câmeras da CT, o nosso drone que circula também pelos ares aqui de São Paulo. A gente vê que a movimentação, claro, não é como um dia comum, como se não houvesse a pandemia, mas tem muita gente circulando, né? Sem dúvida. Depois eu até queria ouvir o nosso companheiro aqui do Jornal da Manhã, o Samidana, Thiago, mas está claro, acho que para todos, o seguinte: essa é uma medida que fica no meio do caminho, ou seja, não tomam nem a decisão de fazer o lockdown e nem muito menos de flexibilizar. O secretário Edson Caran votou, o senhor estava falando aí, secretário, pode continuar, por gentileza. Bom, veja bem, a Prefeitura de São Paulo, ela está fazendo movimentos no sentido de mostrar para a população
que o ideal é realmente ficar em casa para evitar alguma coisa um pouco mais drástica, que seria o lockdown. Se nós não atingirmos a meta de 60% de pessoas em casa, alguma medida mais drástica vai ser tomada. Nós estamos mandando recados à população, solicitando para a população que fique em casa. O fato das pessoas não andarem de carro, ou seja, de retirar 50% da frota da cidade de São Paulo, não significa que nós tenhamos interesse que elas migrem para o transporte público coletivo, e sim que elas deixem de circular nas ruas, ficando em casa. Com relação a táxi e aplicativo, tanto aplicativo quanto taxistas tem categoria que defenda. Então, se na Câmara Municipal você tem um lobby para defender o taxista, na Câmara Municipal você tem um lobby muito mais forte para defender carro de aplicativo, que não cumpre com nenhuma das regras impostas pela Prefeitura de São Paulo, e que se considera os seus motoristas funcionários trabalhando e ganhando dinheiro para eles. Aplicativo, nem uma cesta básica eles entregaram para esses motoristas que passaram fome. Os taxistas se juntaram e correram atrás, apesar de tudo, apesar da dificuldade e, com certeza, também não ter dinheiro para pôr comida dentro de casa, foram atrás de buscar pelo menos cesta básica para a categoria. Essa é uma das grandes diferenças entre aquele setor que só visa ganhar dinheiro, que é o setor do aplicativo, e que não fez nada pelas pessoas que trabalham para eles e ganham dinheiro para eles, e o setor do táxi, esse sim trabalha para levar sustento para sua casa e não para dar dinheiro para outro ser superior que não seja ele dentro de casa. Então, eu acho que a gente tem que ponderar muito bem. O carro de aplicativo, ele é um carro particular e ele está sendo tratado como tal. E aplicativo nós temos mais de 200 mil em São Paulo. Se 50% disso circular dia sim, dia não, nós assim mesmo teremos 2,5 vezes mais carros de aplicativo do que táxi rodando em São Paulo. Secretário Edson Cara, quem faz a pergunta para o senhor agora é Rodrigo Constantino. Bom dia, secretário. Não queria nem entrar nessa discussão, só lembrar que o autônomo do carro de aplicativo também está tentando trabalhar para se sustentar. Não há nenhum pecado. Ele não está sendo proibido de trabalhar. Claro que está. A empresa buscar o lucro não é nenhum pecado, é o sistema capitalista que temos. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: a meta, primeiro, que você não pode nem ter demanda para isso. A pessoa tem que estar em casa, você não tem que ter demanda. Mas há demanda, você não pode decretar Me mostra, vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Eu vou fazer uma pergunta. Se você tiver na tua mão o mapa dos aplicativos, o mapa de quantos carros ele tem e quantos carros de aplicativo estavam rodando na cidade de São Paulo, quando da época do decreto, ou mesmo a semana passada, e se você me convencer de que o que eu estou falando é mentira, eu volto atrás. Me traga números. Abra o sistema deles, me traga números, me traga informações. Se você conseguir isso, nós vamos discutir. Eu acho que a discussão não é sobre aplicativo, porque... Exato. Eu falei até que eu não queria nem entrar nessa discussão, porque a premissa básica é de quem está saindo porque precisa. O senhor tem aí uma resposta, já deu, atacou o governo federal, ou seja, faltou chegar o Corona Voucher lá de R$600, e há controvérsia sobre isso. Eu acho que muita gente vai precisar sair mesmo assim, e há uma decisão muito pessoal, né? As pessoas sabem mais onde o calo aperta do que as autoridades do governo. Mas a pergunta que eu queria fazer é mais objetiva. Então, o senhor está dizendo que a meta é em relação ao número de isolamento, tem que chegar a 60%. Não é, por exemplo, aumento de uso do transporte público. Essa métrica não entra em questão. Quer dizer, se a medida que o senhor adotou, que o governo adotou, municipal, levar a um aumento de aglomeração no setor público, no transporte setor público, isso aí não é o mais relevante. Você está medindo ali os 60% total de isolamento, é isso? Não, veja bem, tudo é relevante na ação que a prefeitura está tomando, principalmente o setor público de transporte coletivo. Para isso, nós temos uma quantidade de ônibus que poderemos colocar em circulação para evitar a aglomeração. É isso que a Prefeitura de São Paulo quer? Não. A Prefeitura de São Paulo quer que essas pessoas que passaram a circular na cidade de São Paulo
a se movimentar na cidade de São Paulo num flagrante desrespeito ao decreto do prefeito, aonde somente serviços essenciais podem funcionar na cidade, quando esse decreto veio, o transporte público, a demanda caiu em 80%. As ruas da cidade de São Paulo ficaram vazias. Por quê? Porque as pessoas estavam cumprindo com o decreto. O que nós queremos é exatamente isso. Cumpra com o decreto, fiquem em casa, façam com que a mobilidade na cidade de São Paulo fique abaixo dos 40%, ou seja, mais de 60% em casa, para que a gente possa sair mais rápido da crise. Enquanto São Paulo ficar nesta forma que nós estamos, a curva vai aumentar, o número de casos vai aumentar e os leitos de hospital vão acabar. Muita gente vai morrer por falta de atendimento e é isso que o prefeito Bruno Covas está tentando evitar. A coisa é simples, nós temos que discutir a mobilidade como um todo. Nós temos aí, implantamos ciclovias e ciclofaixas novas, damos liberdade para o pessoal circular de bicicleta. Ao invés de ir para o transporte público, ande de bicicleta, use um outro tipo de modal, ou ande a pé também, se locomova de uma outra forma. O carro de aplicativo, todos eles tiveram queda de receita, continuam com queda de receita, e não adianta agora, nesse momento, deixar todos eles livres, porque nós queremos uma cidade vazia. Assim como os taxistas também vão sofrer. Então, a ideia da prefeitura é exatamente essa. Fique em casa, salve vidas e cumpra com o decreto. O que vocês têm que fazer é exatamente o papel de ajudar a prefeitura nesse sentido, no sentido de preservar vidas. É esse o papel que todos nós temos que fazer. Secretário, nosso tempo já está quase esgotado. O Samidana faz mais uma pergunta para o senhor, secretário Edson Caran, secretário municipal de transportes. Sami. Secretário, a Índia, a cidade de Delhi, foi colônia da Inglaterra. E tinha um problema lá, que eram cobras selvagens nas ruas. O governo resolveu o problema, quis resolver, pagando que a população matasse as cobras e ganhasse um dinheiro para isso. A população pobre adorou, começou a matar as cobras e as cobras acabaram. E então a população começou a criar cobras, para então matar e ganhar dinheiro. O governo cancelou isso. A população liberou as cobras. Moral da história, que é verídica, a cidade teve mais cobras e um gasto de dinheiro. Isso chama efeito cobra. Você comentou em que nenhum país saiu sem lockdown. Eu queria saber que país ou que cidade no mundo adotou esse rodízio para conter a crise e por que você acha que vai ser suficiente. Digo mais, na minha previsão, daqui a 10 dias a gente vai ter um novo pico por conta disso, aglomeração do transporte público. Eu acabei de receber nas redes sociais o transporte público, o ônibus, metrô, as pessoas com menos de 10 centímetros de distância. Vamos lá, transporte público, ônibus. Que país eu quero saber, que cidade que fez isso? China, Xangai. Fizeram rodízio? Foi um que adotou rodízio de assim, dia não. Mas lá é uma ditadura, Maranhão já copiou São Paulo. E a tendência é que isso mais aconteça. Por quê? Você está restringindo a mobilidade das pessoas. Essa é a ideia. A ideia é que as pessoas não venham para o transporte público. Gente, eu acho que ninguém parou para pensar que nós temos um decreto que tem que ser cumprido. Quer dizer, o que o pessoal está pregando é a desobediência ao decreto do prefeito. O caminho é outro, não é por aí. A população tem que entender que, se não ficar em casa, muitas vidas serão perdidas. Isso não é uma brincadeira, isso não é um jogo. Essa é a questão. É isso que tem que ser entendido e dito a todos. Nós não estamos aqui para brincar com ninguém, nós estamos aqui para salvar a vida das pessoas. Agora, quanto ao modelo, existem várias formas. Você poderia, inclusive, proibir a circulação de carro na cidade de São Paulo. Você poderia colocar carro, segunda, só roda carro 1 e 2, terça, só roda carro 3 e 4. Tem várias outras formas. Optou-se por essa, que era uma forma menos agressiva. O transporte público hoje se comportou de forma, pelo menos no município de São Paulo, naquilo que é o meu papel, se portou de forma exemplar.
Então, as ruas estão mais vazias, o transporte público de ônibus não foi tão afetado e a circulação da cidade está mais tranquila e mais suave. Eu acho que é isso que tem que ser mostrado. Ok, secretário Edson Caran, secretário municipal de transportes aqui de São Paulo, nós vamos voltar a falar com o secretário ao longo dessa semana e da programação da Jovem Pan. E só, por favor, secretário, pedir para a sua equipe, e nós estamos informando que o e-mail, que é, e o site também, as duas plataformas estão fora do ar. Se o senhor puder verificar e corrigir esse problema, a gente agradece. Muito obrigado, viu, secretário? Bom trabalho. Não tenha dúvida, eu vou atrás dessa correção. Pode ficar tranquilo. Obrigado.